Olá pessoal, tudo bem? Vou começar então a gravação aqui da resolução da prova 1 de 2022, tá? Duas observações. A primeira, geralmente o professor ele ainda mantém o formato de provas, tá? Então eu recomendo vocês treinarem bastante essa prova e buscar outros exemplos, tá? A segunda, a galera erra muito operações aritméticas, porque basicamente a prova, né, a maior parte dela é fazer esse rolamento de matriz. Então, assim, a galera às vezes se perde nas operações, tá? Então, fiquem bastante atentos a isso. Essa primeira questão aqui é uma questão campeã de erros, tá? Que a galera erra muito, porque é uma matriz grande e às vezes se perdem nos cálculos, tá? Para vocês terem uma ideia como é que como é que é aleatório essas coisas, a prova do ano passado, do semestre passado, né? Essa primeira questão, ela era uma matriz, né? 4 por 6, só que no final ela não tinha solução, entendeu? Então às vezes a gente faz achando, vai ter que ter uma solução e tudo, e às vezes não tem, tá? Então você tem que ficar bastante atentos, é por isso que é importante treinar muito, tá? Então, vamos resolver ela, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, tá? A monitoria está aí para isso, tá? Vamos começar então, né, escrevendo esse negócio, essa matriz. Menos 6, menos 2, 9, menos 7, 2 e menos 5, 2, 1, menos 2, 3, 0 e 2. Aqui, menos 4, menos 5, menos 5, menos 11, menos 3, menos 6, menos 2, 1, 8, menos 2, menos 5, menos 3, certo? Observem que é o seguinte, a gente vai ter que zerar aqui uma coluna, né? Então vai ficar só um termo constante diferente de zero e as outras eu vou ter que zerar. Eu vou escolher aqui fixar o 2 e zerar esses outros aqui. Por quê? Porque o 6 e o 4 são múltiplos de 2. E o menos 2 aqui eu posso somar com o 2 que eu anulo ele. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fixar essa segunda linha e zerar as outras a partir dela. Então, quais operações eu vou fazer? Olha, esse menos 6, se eu cancelar aqui, então eu tenho que fazer menos 6 mais 3 vezes a segunda linha, que é o zero. Aqui, menos 4 mais 2 vezes a linha 2. E aqui, linha 3, ou linha 4 mais a linha 2. Então, a gente vai fazendo essas operações para poder cancelar. Então, a gente escreve elas aqui. Tá? É sempre bom escrever para vocês não se perderem. Então, linha 1 mais 3 vezes a linha 2. Essa daqui, linha 3 mais 2 vezes a linha 2, né? E aqui, linha 4 mais a linha 2. Né? E aí agora eu vou escrever aqui. Quando vocês forem escrever, eu recomendo escrever na que está fixada, tá? Que as outras vão sofrer alteração. Então essa daqui, a primeira coisa que você faz é escrever ela para não se perder, tá? Assim, pelo menos é o que eu faço. Então vou escrever aqui 2, 1, menos 2, 3, 0, 2. Vou escrever agora as outras. Quando eu faço essas operações, eu vou ter 0, 1, 3, 2, 2, 1. Aqui, na de baixo, 0, menos 3, menos 9, menos 5, menos 3, menos 2. E aqui, 0, 2, 6, 1, menos 5 e aqui menos 1, certo? Fiz isso. O que eu vou fazer agora? Então eu tenho 0, 2, 0, 0, né? Eu vou agora, né, esse 2 aqui, eu vou passar ele aqui para cima. Então eu vou trocar a linha 1 com a linha 2. E essa terceira linha aqui eu tenho só termos negativos. Eu posso multiplicar ela por menos 1 para facilitar os cálculos. Tá? Então, vou escrever aqui a linha 2. Eu vou, então, linha 1, eu vou trocar com a linha 2, né? E essa terceira, eu vou multiplicar ela por menos 1. Né? Então, quando eu faço isso, eu vou ter aqui a setinha, é importante colocar, tá? Vou mostrar que vocês estão dando continuidade na conta. Aqui, termo laranja. Eu vou ter, então, 2, 1 menos 2, né? Na primeira linha. Vou escrever aqui direto.
2, 1, menos 2, 3, 0, 2, a segunda linha, 0, 1, 3, 2, 2, 1, 0, 3, 9, 5, 3, 2, e aqui 0, 2, 6, 1, menos 5 e menos 1, certo? Então fiquei com essa matriz. Observem que eu tenho aqui o 2 aqui, e aqui eu zerei os termos. Agora o que eu vou fazer? Esse 1 aqui é o meu próximo valor, que eu vou manter e vou zerar os outros a partir dele. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui primeira linha menos a segunda, certo? Aqui na terceira linha menos 3 vezes a segunda linha. E aqui a quarta linha, né, linha 4 menos 2 vezes esse aqui. Então a gente vai escrever isso agora. Aqui, então, por exemplo, linha 1, né, eu não posso fazer direto, então eu tenho que fazer de uma maneira mais formal. Mais menos 1 a linha 2. Tá? Aqui, linha 3 mais menos 3 a linha... Deixa eu corrigir aqui. Menos 3 vezes a linha 2 e aqui linha 4, né, mais menos 2 vezes a linha 2. Tá? Então, quando eu faço isso, eu vou ter a seguinte matriz. Aqui, laranja, vamos lá. 2, 0, menos 5, 1, menos 2 e 1. Aqui, vou repetir, 0, 1, 3, 2, 2, 1. Aqui, 0, 0, 0, menos 1, menos 3 e menos 1. E aqui, 0, 0, 0, menos 3, menos 9 e menos 1. Tá? Então, fiquei com essa matriz. A gente vai fazer a seguinte observação. Aqui, beleza, eu tenho o 2. Okay. Aqui eu tenho 1, zerei todos os outros termos. Qual que é o próximo agora que eu vou ter que manter e zerar os outros a partir dele? O menos 1. E aí, eu vou zerar o menos 1. Como que eu zero o menos 1? Olha, eu posso fazer a linha 1 mais a linha 3, né? E aqui, linha 2, mais 2 vezes a linha 3. Enfim, tem várias maneiras. Observem que a quarta linha ela é múltipla da terceira. Então, se eu fizer uma, né, mais 3 vezes a outra, eu vou zerar isso aqui de baixo. Se eu tenho uma linha só de termos nulos, significa que esse sistema de equação linear ele tem infinitas soluções. Então, aqui eu já deduzo que o seu sistema ele vai ter infinitas soluções e eu no final vou ter que achar uma solução geral para ele. Tá? Se, por exemplo, aqui der 0, 0, 0, 0, 0 e aqui menos 1. Aqui de cara, você já poderia parar a conta por aqui e dizer o sistema de equações lineares, o CEL, não tem solução, né? Pois esses números zeros aqui, eles são diferentes de menos 1. Tá? Então, assim, essa é uma análise que vocês têm que fazer ao longo da conta de vocês. Tá? Agora a gente vai fazer isso que eu falei para vocês. A gente vai escrever aqui, deixa eu pegar aqui, rosa. Eu vou fazer aqui, linha 1, mais a linha 3. Tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, linha 4, para já cancelar logo. Mais, menos 3, a linha 3, certo? Então a linha 3 aqui vai ser o que a gente vai trabalhar. Vou escrever aqui. Então, dando continuidade aqui. Laranja, vamos lá. Então agora eu tenho 2, 0, menos 5, 0, menos 5, 0, 0, 1, 3, 2, 2, 1, 0, 0, 0, menos 1, menos 3 e menos 1, e aqui 0, 0, 0, 0, 0 e 0, certo? O que eu vou fazer agora? Vou fazer aquilo que eu falei para vocês. Agora
a gente vai olhar aqui os termos. Então, olha, 2, 1, menos 1. O que falta aqui? Eu preciso zerar essa segunda linha aqui. No caso, zerar esse 2, né, para ficar só com menos 1 aqui. Então, eu vou fazer isso agora. Então, eu vou fazer aqui, linha 2, mais 2 vezes a linha 3. Eu poderia ter feito isso aqui em cima? Poderia, tá? Mas eu recomendo vocês fazerem uma coisa por vez para vocês não se perderem. Tá? Eu, pelo menos, gosto de fazer assim, porque senão vocês vão ficar com muita coisa para fazer e às vezes acabam se perdendo um pouco, assim. Tá? Vou escrever agora, né, fazendo essa operação. Eu vou ficar com 2, 0, menos 5, 0, menos 5, 0. Aqui, 0, 1, 3, 0, menos 4, menos 1, 0, 0, 0, menos 1, menos 3 e menos 1. E aqui, 0, 0, 0, 0 e 0. Certo? Fiquei com isso. Para essa matriz estar no formato reduzido escalonada, primeiro, esse 2 aqui não pode ser 2, tem que ser 1. Então, eu vou multiplicar toda essa matriz por 1 sobre 2. E aqui eu tenho menos 1, então vou multiplicar toda essa linha, né? Na verdade, multiplicar toda a linha por menos 1 e aqui por menos 1, 1 sobre 2. Então, vou escrever aqui. Então, aqui eu vou multiplicar por 1 sobre 2, né? E, deixa eu só escrever aqui, ficou feio. 1 sobre 2. E aqui eu vou multiplicar por menos 1. Então, quando eu faço isso, eu vou ter essa seguinte matriz aqui. Então, aqui vai ficar 1, 0, menos 5 meios, menos 5 sobre 2, 0, menos 5 sobre 2, 0. Aqui, 0, 1, 3, 0, menos 4 e menos 1. Aqui, 0, 0, 0, 1, 3, 1. E aqui, 0, 0, 0, 0 e 0. Certo? Então, aqui agora, essa matriz aqui, ela está, né, no formato de matriz escalonada. O que a gente vai fazer agora? O próximo passo é observar quais são os termos principais, né, as variáveis principais e os livres. Então, eu vou chamar aqui as variáveis principais de... Deixa eu ver uma cor aqui, verde, por exemplo. Então, aqui, 1, aqui e aqui. Ou seja, x1, x2 e x4 são as variáveis principais. E as outras são as variáveis, né, os termos livres que a gente chama. Então, vou escrever isso aqui. Então, ó, x1, x2 e x4 são as principais. É importante vocês escreverem. E o outro aqui, deixa eu fazer aqui com essa cor. Esses aqui, né, que é o... Deixa eu fazer aqui mais embaixo. Aqui, por exemplo, o x3 e o x5, x3 e x5 são os termos livres que a gente chama, certo? Então é importante observar isso, né? Então, deixa eu escrever aqui. E aí agora a gente vai resolver agora essas equações sempre de baixo para cima. Então, eu vou escrever aqui agora. O que eu tenho aqui? Eu tenho x3, né? Não, perdão, x4 mais 3x5 igual a 1. Então, eu vou escrever aqui. x4 mais 3x5 igual a 1. Então, o que eu posso dizer aqui? Né? Como o x4 é o termo principal, eu vou escrever ele em função dos outros. Então, x4 ele é 1 menos 3x5, certo? Essa outra aqui agora, segunda linha, eu tenho x2 mais 3x3 menos 4x5 igual a menos 1. Então, como é que eu posso escrever isso? x2 é igual a menos 1 menos 3x3 mais 4x5
x5, certo? Então, x4, x2, posso escrever assim, porque são variáveis principais. E para finalizar, né, o x1. Como é que eu posso escrever aqui? Então, x1 menos 5 meios de x3 menos 5 meios de x5, isso aqui é igual a zero. Então, portanto, eu posso dizer que o x1 ele é, né, 5 meios de x3 mais 5 meios de x5. Observem uma coisa, né, quando vocês estiverem fazendo, né, que a gente sempre vai escrever a variável principal em função das livres. Tá? Então, assim, é importante ficar atento aqui. Então, aqui, por exemplo, o x5 não pode ser x2, x4, tá? x1, tá? Sempre vai ser algum termo livre. Porque justamente esses termos livres aqui, eles são valores reais. Então, sim, eles podem assumir qualquer valor, né? E aí você vai ter infinitas soluções. Agora, a gente vai formalizar tudo isso que a gente fez agora. E essa aqui é a parte bem importante. Então, eu vou dizer o seguinte, para finalizar, né? Portanto, o céu, sistema de equações lineares, tem, né, infinitas soluções e uma solução geral é. E aí agora a gente vai escrever isso. Deixa eu fazer aqui mais embaixo. E como é que vai ficar isso? A gente escreve desse jeito aqui. Ela inclusive falou uma vez em sala que gosta que escreva assim, né? x1, x2, x3, x4 e x5. Isso daqui é igual, né, a... E aí eu vou escrever 5 meios de x3 mais 5 meios de x5. Aqui, o x2 menos 1, menos 3x3 mais 4x5. O x3 é o próprio x3, porque é um termo livre. O x4, 1 menos 3x5. E o x5 é o próprio x5. Então, essa é a solução do sistema. E aí eu vou só, né, especificar aqui. Para todo x3 e x5 reais. Então, portanto, essa daqui é a solução geral, né, dessa nossa matriz. Tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Eu recomendo treinar e fazer esse exemplo. Tá? E, enfim, continua treinando e estudando aí que vai dar certo. Agora a gente vai fazer aqui a questão 2, questão muito fácil. É um ponto e meio mais fácil da sua vida. Você vai ficar atento aqui e não se perder nas contas, mas vamos lá. Vou começar aqui com a cor, sei lá, azul aqui. Vamos então escrever aqui. Então eu vou ter 1, menos 3, perdão, menos 1, menos 3 e 1. Né? Aqui, menos 2, 0, menos 1. Essa matriz transposta aqui, o que é a matriz transposta? É a matriz que eu vou escrever ela e eu vou trocar. Então, o que é linha vira coluna, o que é coluna vira linha. Então, eu já vou fazer ela aqui direto. Tá? Vai ficar assim. Menos 4, ou seja, a primeira linha. Eu vou ter menos 4, menos 2 e 1. E aqui, 2, 2, deixa eu apagar aqui. 2, menos 3 e menos 2. Vezes esse outro aqui, né? Então, menos 3, menos 2, 2 e menos 1, mais 4 vezes. Esse aqui eu já posso fazer direto também, tá? Então, quando eu faço isso, eu vou ficar com menos 20, menos 12, 4 e menos 8. Agora eu vou resolver. Como é um produto, a gente não pode usar aquela propriedade
né, da comutatividade, que não é a mesma coisa aqui. A gente não pode, né, trocar a ordem aqui do produto. Então a gente vai fazer aqui, então primeiro a gente vai fazer esses dois aqui. Observe que eu tenho uma matriz, né, de 2 por 3. E aqui eu tenho uma matriz, né, de 3 por 2. Então o produto aqui vai ser uma matriz de 2 por 2. Então tem que ficar atento a isso, o tamanho da matriz. Então eu vou fazer aqui. Então quando eu faço isso, né, eu vou ter o seguinte, eu vou fazer toda a primeira linha vezes a primeira coluna. Então quando eu faço isso, eu vou ter menos 1 vezes 4, que é 4, né, menos 3, menos 2, que é 6, e 1 com 1, que é 1. Tá? Agora aqui, primeira linha, e aqui a segunda coluna. Eu vou ter menos 2, mais 9, menos 2. Agora aqui, a outra. Eu vou fazer direto aqui. 8, mais 0, menos 1. E a outra, menos 4, mais 0, mais 2. Vezes essa daqui. Então você sempre tem que ir seguindo nessa ordem aqui. E essa outra aqui, menos 20, menos 12, 4 e menos 8, certo? E aí eu vou resolver isso daqui. Quando eu resolvo, eu vou ter 11, 5, 7, menos 2, vezes esse outro aqui. Deixa eu fazer um pouco maior. Aqui, vamos lá. Menos 3, menos 2, 2, menos 1, mais este aqui. Menos 20, menos 12, 4, menos 8. Quando eu faço isso, deixa eu fazer um pouco mais embaixo. Eu vou fazer agora o produto dessas duas. Então eu vou ficar 11 vezes menos 3, mais 5 vezes 2. Né? Então vamos lá, 11 vezes 3, 33, né? Menos 33, mais 10. Esse aqui, essa linha, nessa coluna, eu vou ter menos 22, menos 5. Essa outra aqui, 7 vezes 3, então menos 21, menos 4. Menos 21, menos 4. Esse aqui, então eu vou ter menos 14, mais 2. Menos 14, mais 2. Mais esse outro aqui. Menos 20, menos 12, 4, menos 8. Resolvendo essa aqui, eu vou ter, né, menos 23, menos 27, menos 25 e menos 12. Mais esse aqui. Menos 20, menos 12, 4, menos 8. E aí, juntando esses dois, eu vou ter, né? Somando aqui, então, menos 23 com menos 20, menos 27 com menos 12, menos 25, mais 4, menos 12 e menos 8, eu vou ter, né? Menos 43, menos 39, menos 21 e menos 20. Portanto, essa daqui é a resposta, tá? Uma questão bem simples, tá? Bem fácil. Só que assim, tomar cuidado porque você está fazendo o quê? Produto de matrizes. Então você tem que multiplicar cada linha por cada coluna e tem que verificar também o tamanho da matriz, para você ver que o produto final, qual vai ser o tamanho do produto final, né? Que nem aqui, que a gente fez aqui, né? Então a matriz 2 por 3 e aqui 3 por 2. Então o final, né? O tamanho vai ser 2 por 2. Vai ficar bastante atento a isso. Então basicamente isso, questão bem simples essa. Agora que a gente vai fazer a questão 3, ela é bem simples também, né? Ele pede aqui, calcule a matriz inversa A menos 1 para a matriz A. Enquanto todas as soluções x do sistema de equações lineares, AX igual a B, certo? Então, a gente vai dividir esse problema em duas partes. A primeira parte é encontrar a matriz inversa. A segunda é o produto. Por quê? A gente vai ter que analisar o produto para ver como que eu vou encontrar x e o tamanho da minha matriz. Tá? Eu vou começar então aqui, e eu vou adotar aqui a cor, deixa eu ver uma cor interessante aqui, vou botar aqui cor vermelha. Então a primeira parte do problema é achar o A a menos 1. Tá? Como é que a gente acha a matriz inversa?
A gente vai escrever, então, essa matriz A aqui. Tá? Eu vou fazer o desenho, talvez fique um pouco torto, pessoal, mas espero que vocês compreendam. Então, eu vou ter menos 3, 2, 6, aqui, menos 2, 2, 5, 1, menos 2, menos 3. E aqui, eu vou ter a matriz de identidade. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. E aí agora a gente vai resolver, ou seja, eu vou resolver essa minha matriz de modo que essa matriz de identidade apareça aqui. E aqui vai aparecer a minha matriz inversa, que é o que eu quero, tá? Como que a gente vai resolver isso? Método de Gauss. Ou, na verdade, método de Gauss-Jordan, obrigatoriamente, porque eu tenho que ter um aqui na minha diagonal. Vamos começar então observando o seguinte. Eu vou fazer a linha 1 menos a linha 2. Vocês podem fazer de várias formas. Vamos fazer assim, vocês verem como é que vai ficar. Então, linha 1 menos, né? Mais menos 1, a linha 2. E aí, quando a gente faz isso, a gente vai ter aqui o seguinte. Eu vou ter, né? Eu vou repetir as outras. Então, menos 2, 2, 5. Aqui, 0, 1, 0. 1, menos 2, menos 3, 0, 0, 1. E aqui eu vou ter, né? Menos 1, 0, 1, 1, menos 1, 0. Perceba, menos 1, menos 2, 1. O que eu posso fazer aqui? É muito mais fácil. Por quê? Porque eu posso cancelar esses dois termos com esse primeiro aqui. Que com 1 é muito mais fácil do que com 3. Né? E aí agora a gente vai fazer isso. Deixa eu escrever aqui. Então eu vou fazer a linha 2, né? Mais menos duas vezes a linha 1. E a linha 3 eu vou fazer somado com a linha 1. Quando eu faço isso, eu vou ter aqui menos 1, 0, 1. Aqui eu vou ter 1, menos 1, 0. Aqui 0, 2, 3. Menos 2, 3, 0. E aqui 0, menos 2, menos 2. 1, menos 1 e 1. Certo? Então, vou ficar com essa matriz aqui. Tá? O que eu posso fazer aqui? Eu posso multiplicar essa primeira por menos 1. E essa terceira eu posso somar com a segunda. Por quê? Porque eu vou zerar esse menos 2 aqui. Né? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Primeira linha. Opa, perdão. Aqui, azul. Eu vou fazer linha 1. Então, vou multiplicar por menos 1. E aqui eu vou somar a terceira linha com a segunda. E aí, eu vou ter 1, 0, menos 1, né? Menos 1, 1, 0. Aqui, 0, 2, 3. Menos 2, 3, 0. Aqui, 0, 0, 1. Aqui, menos 1, 2, 1. Perceba que essa terceira linha aqui eu tenho 0, 0, 1. Opa, então é isso mesmo, tem que aparecer. Então essa matriz aqui, a matriz de identidade, tem que aparecer aqui, já está acontecendo, ó, 0, 0, 1. Então aqui eu tenho que ter 0, 1, 0 e aqui 1, 0, 0. Então agora eu vou cancelar esses outros termos, tá? O próximo passo que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai somar a primeira linha com a terceira, né? Então quando eu faço isso, eu vou cancelar esse menos 1 aqui, tá? E o próximo passo é somar, pegar a linha 2 e subtrair da linha 3. Porque quando eu faço isso, eu vou cancelar esse 3 aqui. Então, são dois passos aqui muito importantes. Eu vou escrever aqui, linha 1 mais a linha 3 e linha 2 mais menos 3 vezes a linha 3. E aí, quando a gente faz isso, vou fazer mais embaixo aqui, a gente vai ter vermelha aqui. Deixa eu fazer aqui só a setinha.
importante essa setinha. Aqui agora a gente vai ter 1, 0, 0, menos 2, 3, 1. Esse outro aqui, 0, 2, 0, 1, menos 3 e menos 3. E aqui, 0, 0, 1, menos 1, 2, 1. Certo? Tenho isso. O que acontece? Aqui está quase a matriz de identidade, só que eu tenho esse 2 aqui, que eu vou multiplicar ele por 1 sobre 2, ou seja, eu vou multiplicar toda essa linha por 1 sobre 2. Porque quando eu faço isso, eu vou ter justamente agora a minha matriz identidade, que é o que a gente quer, e a matriz inversa. Não, a matriz inversa que a gente quer, né, em função da matriz identidade. Então aqui eu vou ficar com 1, 0, 0, menos 2, 3, 1. Aqui, 0, 1, 0. Meio, né? Meio. Aqui, 1 sobre 2. Aqui, menos 3 sobre 2. E aqui, menos 3 sobre 2. E aqui eu vou ficar com 0, 1, 1, menos 1, 2 e 1. Então, observe que eu tenho a minha identidade aqui, tamanho 3, e aqui eu tenho a minha inversa. Então, assim, era o que a gente queria. A minha inversa vai ser menos 2, 3, 1, 1 sobre 2, menos 3 sobre 2, menos 3 sobre 2 e menos 1, 2, 1. Beleza, a primeira parte do problema foi resolvida. Agora, a segunda parte do problema, ele pede para achar, né, a equação, o valor de x. Eu vou escrever aqui, fazer aqui de verde. Então, a segunda parte do problema é justamente resolver isso. Se eu tenho ax igual a b, como é que a gente resolve isso? A gente tem que multiplicar por ambos os lados por a menos 1. Por quê? Porque a menos a vezes, por exemplo, a menos 1, ou, né, a menos 1 vezes a, tem que ser igual à identidade, certo? Então, quando eu faço isso, né, se eu tenho identidade vezes x, isso aqui é o próprio x. Então, na verdade, eu tenho que meio que sumir com esse a daqui. Ele só some quando ele vai passar para o outro lado, só que no formato de matriz inversa. Então, é por isso que a gente achou matriz inversa. Tá? Então, deixa eu só apagar aqui. E aí a gente vai agora pensar. E aí, olhando para a nossa equação, é fácil. Então, eu vou multiplicar a menos 1 aqui na frente. Então, aqui é a menos 1 e aqui é a menos 1. Então, eu vou ter x é igual a menos 1 a menos 1 vezes b, certo? Qual que é o tamanho dessa nossa matriz? Nossa é uma matriz 3 por 1, tá? Porque aqui é uma matriz 3 por 3 e aqui o b é uma matriz 1 por 3, né? Então, o tamanho final vai ser 3 por 1. Então, vamos lá. O x ele vai ser, então, a matriz a menos 1, então, menos 2, 3, 1, 1 sobre 2, menos 3 sobre 2, menos 3 sobre 2, aqui, menos 1, 2, 1, deixa eu só corrigir aqui, ficou legal a nossa fração. Então, menos 3 sobre 2, menos 3 sobre 2, vezes a minha matriz B. Quem que é a minha matriz B? Menos 2, 1 e 2. E aí, quando eu faço esse produto, eu vou ter, né, primeira linha vezes primeira coluna. Eu vou ter 4, menos 3 mais 2, menos 1 mais 3 sobre 2, menos 3, e 2 menos 2 mais 2. Portanto, o valor de x é 3 menos 5 sobre 2 e
2. Então, finalizamos aqui, tá? Então, essa é a nossa matriz, tá? Então, basicamente é isso. Tá? Questão bem simples também, mas tem que ficar atento para não se perder nas operações aritméticas. Tá? Vamos agora fazer a questão 4, né? Que fala o seguinte: defina todos os valores de alfa para os quais o sistema, né, de equações lineares não tem soluções. Então, para a gente resolver essa questão, a gente vai escrever, né, isso numa matriz, vai resolvendo, e aí no final vai fazer uma análise dos valores de alfa. Então, se alfa for tanto, qual que vai ser a minha matriz? Como que é essa matriz? Ela tem solução? Não tem? Tem infinitas soluções? Né? Então, vamos fazer essa questão aqui, questão muito importante, tá? E é uma questão simples, assim, geralmente os alunos acertam ela. Vamos lá. Eu vou fazer aqui agora uma cor rosa. Rosa e laranja. Vamos lá. Então, vou escrever inicialmente aqui na matriz. Então, eu tenho menos 1, 1, né? E aqui eu vou ter o menos 2. Aqui eu tenho 2, 1, 2 alfa. E aqui eu tenho menos 4. E aqui eu vou ter o 1, 0 e alfa ao quadrado menos 1 e menos alfa, certo? E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a segunda linha e somar com o dobro da primeira. Tá? Então, a segunda linha eu vou somar duas vezes a linha 1 e a linha 3 eu vou somar com a linha 1. Então, vamos escrever aqui. Então, aqui, linha 2 mais duas vezes a linha 1 e linha 3, opa, perdão, linha 3 eu vou somar com a linha 1. Então, quando a gente faz isso, eu vou ter menos 1 e 1, né? E aqui eu tenho menos 2. Aqui eu vou ter 0, menos 1 e 2 alfa, menos 4. E aqui 0, menos 1, alfa ao quadrado e menos alfa, menos 2. Tá? Então, beleza, fiquei com isso aqui. Agora ficou muito mais fácil. Por quê? Porque eu zerei, né, os termos aqui de baixo e fiquei com isso. Agora a gente vai dar continuidade. Tá? Vou agora zerar, né, esse menos 1 aqui e esse 1 aqui. Vamos lá. Laranja. Então, vou escrever aqui o comando. Linha 1 mais menos 1, a linha 2 e a linha 3 mais menos 1, menos 1, menos 1, a linha 2. Aqui vai ficar agora menos 1, 0, 1, menos 2 alfa. Aqui eu vou ficar com 2. Aqui 0, menos 1, 2 alfa, menos 4. E aqui eu vou ficar com 0, 0, alfa ao quadrado, menos 2 alfa. E aqui eu vou ficar com 2 menos alfa. Certo? O que eu vou fazer aqui? Só para simplificar, ou pode deixar assim também, mas vamos simplificar aqui. Eu vou botar aqui na cor laranja. Vou multiplicar por menos 1. Aqui também, vou multiplicar por menos 1. E aí, quando eu faço isso, eu vou ficar com 1, 0, 2 alfa menos 1, menos 2, 0, 1, menos 2 alfa e 4, e 0, 0, alfa ao quadrado menos 2 alfa
e 2 menos alfa, certo? E aí agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar a linha 2 mais menos 1 a linha 3. Então, no caso, é subtrair, né? Mas a gente normalmente escreve assim, tá? Quando eu faço isso, eu vou ficar com... Deixa eu fazer um pouco mais embaixo aqui. Quando eu faço isso, eu vou ficar com linha rosa. Vou ficar com 1, 0, 2 alfa menos 1. E aqui eu vou ficar com menos 2. Aqui, 0, 1, menos alfa ao quadrado e alfa mais 2. E 0, 0, alfa ao quadrado menos 2 alfa. Deixa eu só corrigir aqui. Eu vou ficar com alfa quadrado menos 2 alfa. E aqui 2 menos alfa, certo? Então essa é a matriz final. Agora a gente vai analisar, tá? A gente vai analisar aqui e ver os seguintes casos. O primeiro, eu vou escrever agora de vermelho, é o seguinte. Se alfa for 2, qual que vai ser a minha... Como que vai ficar a minha matriz? Vai ficar assim. Se for 2, eu vou ficar com 1, 0, menos 3, menos 2. 0, 1, menos 4 e 4. E aqui, 0, 0, 0, 0. O que a gente pode dizer, então? Eu tenho aqui uma linha só de zeros. Posso dizer assim, o céu tem infinitas soluções. Mas o que o nosso problema está querendo? Ele está querendo os valores de alfa que o céu não tem solução. Então é aqui que tem que tomar bastante atenção. Aqui. Ele não quer que o alfa seja 2. Então vou analisar um outro caso onde o céu não tem solução. Qual que é o outro caso? Então vamos lá. Se alfa for 0, qual que é a minha matriz? Ela vai ficar assim. 1, 0, menos 1, menos 2, 1, perdão, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Fiquei com isso. Isso aqui tem solução? Não tem. Por quê? Porque tem um 0, 0, 0 igual a 2. Tem como 0 ser igual a 2? Não, não tem. Então a gente vai escrever isso. O céu não tem soluções, pois a gente justifica. Não tem como eu ter 0x1 mais 0x2 mais 0x3 ser igual a 2. Isso daqui, na verdade, deixa eu só corrigir aqui, é diferente de 2. É diferente de 2. Então é por isso que o céu não tem solução. Então, para finalizar, portanto, o céu não tem solução quando alfa igual a 0. Então essa é a nossa resposta, tá? Então nessa questão ele quer só quando não tem solução. Se ele pedisse todas as soluções, aí você colocaria se alfa igual a 2, o céu tem infinitas soluções e uma solução geral seria, e vocês fariam, tá? Aqui não precisa, ele só quer esse valor aqui. Tá bom? Então, questão bem simples também. Então, né, pessoal, questão 5A pede para julgar e justificar. A relação binária menor ou igual a b, definida para números racionais A e B, é uma relação de equivalência no conjunto dos racionais. E aí a gente vai dizer o seguinte, né? Só é relação de equivalência se ela for reflexiva, simétrica e transitiva. Então, atendendo às três propriedades, ela é uma relação de equivalência. Né?
Então, eu vou dizer o seguinte. A relação de A menor ou igual a B é de equivalência se a primeira propriedade ela for reflexiva. Ela é reflexiva? Então, olha, será que se eu posso dizer que A é menor ou igual a para todo A pertencente aos inteiros? E aí a gente pode dizer que sim, de fato, é verdade. Que A menor ou igual a A. Assim, a relação é de... Oh, perdão, vou botar aqui na outra palavra. Se a relação ela é reflexiva. Tá? Segundo, ela tem que ser simétrica. O que isso significa? Se eu tenho que A é menor ou igual a B, então, obrigatoriamente, todo B tem que ser menor ou igual a A. Para todo A e B pertencente aos racionais. Isso aqui de cara não vai ser verdade. Por quê? Porque não tem como, por exemplo, um número ser menor que outro, e o mesmo, ou seja, o mesmo número ser menor e maior do que o outro. Não tem como. Né? Então, isso aqui não é verdade. Então, vou dizer aqui, não é válido. Vou botar aqui. Não é válido que se A menor ou igual a B, então, obrigatoriamente, né, B menor ou igual a A. E aí a gente pode fazer isso com um exemplo. É importante vocês exemplificarem. Por exemplo, se A é 2 e B é 3. Eu posso dizer que 2 é menor ou igual a 3. Mas eu não posso, por exemplo, dizer que 3 é menor ou igual a 2. Certo? Então isso aqui não é válido. Então assim, a relação não é... Ela não vai ser simétrica. Terceira propriedade. Transitiva. Se A menor ou igual a B e B menor ou igual a C, então, obrigatoriamente, A menor ou igual a C. Para todo A, B e C pertencente ao conjunto dos racionais. A gente vai analisar e pensar assim, será que isso é verdade? Será que se eu tenho um A menor que B e o mesmo B é menor do que C, então esse A vai ser menor ou igual a C? De cara a gente vê que não, para todos os inteiros não. Isso aqui não é verdade. Você precisa de um exemplo para mostrar que não é válido. Que se A menor ou igual a B e B menor ou igual a C, então A menor ou igual a C. E aí você mostra com um exemplo. Qual é o melhor exemplo possível aqui? A, B e C. Vou botar aqui, se A for 1, por exemplo, B for 2 e C for 1,5. Porque como a gente está lidando com os números racionais, né? Tá, mas a gente vê que a gente pode usar números decimais aqui. E aí eu posso falar assim, olha, 1 é menor ou igual a 2, certo? E 2 é menor ou igual a meio.
Só que isso aqui não significa que 1 seja menor ou igual a menos 1. Tá? Isso aqui não é válido. Então, assim, a relação não é transitiva. Portanto, a relação binária, né? A relação binária A menor ou igual a B para todo A e B pertencente aos racionais não é de equivalência. Então, pessoal, basicamente é isso, essa questão, tá? Então, a gente mostrou que as propriedades assimetria e transitividade, elas não são válidas, então, portanto, na verdade, sendo uma dessas três não sendo válidas, ela já não é relação de equivalência. Tá? Então, essa aqui realmente não é. Tá? Então é isso, pessoal. Vamos então começar, né, pessoal? Fala o seguinte: qualquer corpo contém uma identidade e ela é única. Justifique usando a definição de um corpo. Então, isso é verdade, né? Todo corpo tem uma identidade e essa identidade ela é única. E a gente agora vai provar isso. Tá? Vamos então começar falando o seguinte: de fato, isso é verdade. Isso é verdade. Agora a gente vai justificar. Seja F um corpo com as operações binárias, que eu vou chamar aqui soma e multiplicação, né? E ele possui as seguintes propriedades, com as seguintes propriedades. A primeira a gente chama de identidade aditiva. Identidade aditiva, que diz pra gente o seguinte: vai existir um zero pertencente a F, né, pertencente ao corpo, que a gente chama ele de elemento neutro da adição, tal que esse A mais zero é igual a zero mais A, que é igual ao próprio A, para todo A pertencente ao meu corpo, F. Então, essa é a primeira propriedade importante. A segunda é o seguinte, ou seja, todo corpo ele tem identidade aditiva e identidade multiplicativa. Então, assim, então vai existir um pertencente a F, né? Que a gente vai chamar esse 1 de elemento neutro da multiplicação, tal que A vezes 1 é igual a 1 vezes A, né? Que é igual a A para todo A em F. Certo? Então, vou ter essas duas propriedades. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que demonstrar essa propriedade aqui e mostrar também que ela é única. Né? E aí a gente vai fazer isso. Eu vou chamar aqui, vou dividir, vou chamar um de rosa. Então, esse aqui é o que eu vou fazer primeiro. Né? E esse outro aqui, vermelho, é o que eu vou demonstrar depois. Primeiro eu tenho que demonstrar esse primeiro aqui. Show. Vamos lá então. Começar aqui. Fazer todo de rosa.
demonstração de 1, certo? Então, para mostrar que qualquer corpo contém uma identidade e que ela é única, a gente primeiro vai mostrar que a identidade aditiva é única, né? Então, vamos mostrar que a identidade, que eu vou chamar de ID, é única, certo? Então, eu vou dizer o seguinte: suponha que existem existam, né, dois elementos pertencentes ao meu corpo, né, que eu vou chamar aqui de 0 e 0', né, que eles vão funcionar como identidades aditivas no corpo. E aí, para qualquer, vou chamar de aqui, Azinho no meu corpo F, a gente tem dois sistemas de equações. O primeiro é o seguinte: A mais 0 é o próprio A, certo? E aqui, A mais 0' é o próprio A, certo? Então tem essas duas equações aqui, sistema de equações. E eu vou fazer o seguinte: eu vou subtrair essa segunda equação da primeira. Então, vou escrever aqui: subtraindo a segunda equação da primeira equação, temos. Então, quando eu faço isso, eu vou ter A mais 0 menos A. Temos A mais 0', que é igual a A menos A. Então, A mais 0 e A mais 0. Então, quando eu faço isso, desse lado aqui, esse primeiro membro, eu vou ter, né, eu vou ter então, no final, que 0 é igual a 0'. Então, assim, dessa forma, a, vou chamar aqui de ID aditiva, é única, que é justamente o que a gente queria mostrar. Então, nesse caso aqui, esse primeiro membro aqui, ele vai ser igual a esse segundo aqui, ou seja, 0. Então, assim a gente mostrou que ela é única. Agora a gente vai mostrar, né, a demonstração 2, que eu chamei de vermelho. Demonstração 2. A gente vai mostrar o seguinte. Né, agora a gente vai mostrar que a identidade multiplicativa é única em F. Né? Então, para isso, eu vou escrever aqui: vamos mostrar que a identidade multiplicativa é única no meu corpo. Então, para isso, a gente vai suponha que existem dois elementos, né? Dois elementos. É bastante análogo à demonstração. Dois elementos, 1 e 1', né? Que funcionam como identidades, né, multiplicativas em F. Então, para qualquer elemento, então eu vou escrever aqui, para qualquer, vou chamar de B, vou chamar de Bzinho aqui para diferenciar, para qualquer Bzinho, para qualquer Bzinho pertencente a F, temos, agora qualquer Bzinho pertencente a F, eu vou ter, deixa eu fazer aqui mais embaixo,
o seguinte, B vezes 1 é igual a B. B vezes 1' é igual a B, certo? E aí eu vou dividir, então dividindo a segunda equação pela primeira equação, temos... Então, se eu divido a segunda pela primeira, então eu vou ter B vezes 1', que é igual a B, dividido por B vezes 1 sobre B, né? Quando eu faço isso, eu vou ter, então, que 1' é igual a 1, ou seja, aqui a gente mostrou identidade única. Quando a gente mostra essa igualdade, a gente mostra que ela é única, né? Então, assim, a identidade multiplicativa é única, né? No meu corpo é F em F. Então, como a gente demonstrou 1 e 2, a gente pode já concluir aqui, né? Então, vamos aqui, azul. Eu usei essas cores só para destacar, mas voltando aqui ao azul. Então, portanto, né? Como a gente demonstrou em 1 e 2, então a gente pode dizer que qualquer corpo contém uma identidade, e ela é única. Portanto, demonstramos a questão, né? Questão verdadeira. Tá? E aí é isso. Questão 5c. Para elementos alfa e beta de um corpo, né, o produto é diferente de zero, se somente se alfa é diferente de zero e beta é diferente de zero. Então, para a gente provar isso, vamos escrever aqui. Né? Assim, de cara, isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade, porque o produto dele só vai ser diferente de zero se os dois forem diferentes de zero. Porque se um deles for igual a zero, o produto é zero. Quem sabe qualquer número multiplicado por zero é sempre zero. Tá? Então, a gente vai provar isso aqui. Então, para a gente provar isso, então, eu vou escrever aqui verdadeiro. Agora a gente vai provar. Para provar que alfa, beta diferente de zero, se somente se alfa diferente de zero e beta diferente de zero, então a gente tem que provar duas coisas. Demonstrar, no caso, né? Que alfa, beta é diferente de zero, então eu concluo que alfa é diferente de zero e beta diferente de zero. E a segunda coisa é que se alfa é diferente de zero e beta é diferente de zero, então o produto também é diferente de zero. Ou seja, tem que provar a ida e a volta. Então, alfa diferente de zero e beta diferente de zero, então o produto entre eles também é diferente de zero, certo? Então, essas duas coisas aqui a gente vai ter que provar tanto o item 1 quanto o 2. Vamos então começar com o item 1. Então, vou escrever aqui, demonstração, né, de 1. Vamos começar então com essa primeira afirmação. Suponha que alfa e beta é diferente de zero. Se alfa é igual a zero ou beta é igual a zero, né? Então o produto é zero. Então o produto dos dois é zero, né? O que contradiz a hipótese. Veja aqui. O que
contradiz a nossa hipótese. Ok? Contradiz a hipótese. Certo? Então, portanto, alfa e beta não podem ser ambos iguais a zero. Ambos iguais a zero. Então, consequentemente, né, ou assim, temos, né, que alfa é diferente de zero e beta tem que ser diferente de zero. E se um dos dois for zero, o produto vai ser zero. Então isso já vai contradizer a nossa hipótese. Tá? Então a gente demonstrou o 1. Vamos demonstrar o 2 agora. Demonstração de 2. Agora, né, a gente vai mostrar que se alfa é diferente de zero e beta é diferente de zero, então o produto entre os dois obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Né? Então vamos lá. Suponha, por absurdo, por contradição, ou vou botar aqui absurdo, né, que o produto seja zero. Então, podemos supor que alfa é igual a zero. Mas isso é um absurdo. E por que é um absurdo? Porque isso vai contradizer a nossa hipótese de que ele é diferente de zero. Então a gente diz aqui que ele é um absurdo. Então, portanto, ou assim, né, vou botar aqui assim, o produto é diferente de zero, né? E quando, né, alfa é diferente de zero e beta é diferente de zero. Tá? Então a gente provou os dois aí. Então a gente vai finalizar agora. Portanto, né, para elementos alfa e beta, para alfa e beta pertencentes ao corpo F, né, o produto, então alfa, o produto é diferente de zero, é válido se, somente se, alfa é diferente de zero e beta é diferente de zero. Então, essa é a nossa questão. Questão bem tranquila, bem simples, tá? Ele poderia fazer também com o produto ser igual a zero se somente se ou alfa é zero ou beta é zero. Tá? Geralmente ela pode cobrar ou essa forma ou da outra. Então, basicamente é isso, pessoal. Vamos então agora fazer essa questão. A igualdade a mais b e a menos b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Né? Ela vai ser verdadeira para todas as matrizes de tamanho 2 por 2. Então vamos escrever então. Isso aqui não vai ser verdade, então não é válido. Não é verdade. Não é verdade. E a gente vai justificar. Então se eu tenho a mais b e a menos b, isso daqui é a vezes a menos a b mais b vezes a menos b vezes b. E aí a gente pode simplificar, né? A ao quadrado menos ab mais ba menos b ao quadrado. Mas perceba, observe que, né? Note que AB é diferente de BA, pois as matrizes não possuem, tá aqui, as matrizes não possuem
a propriedade é a comutatividade. Ou seja, o produto não é necessariamente igual, né, a B vezes A. Tá? Então, pode ter alguns casos que é verdade? Pode ter. Mas de um modo geral, não é. Tá? Então, a gente não pode dizer que essa igualdade aqui vai ser verdadeira. Então, assim, a igualdade não é verdadeira. Então, podemos concluir assim. Portanto, A mais B e A menos B é diferente de A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, essa é a resposta. Tá? Questão bem simples, bem trivial, tá? Um ponto fácil, né? Agora essa questão aí, né? Uma relação binária R definida no conjunto dos números inteiros E por A relacionado a B, se e somente se A menos beta é igual a 8K, onde K é um inteiro. E isso é uma relação de equivalência, tá? Então, conforme a gente respondeu lá na questão 5, item A, a questão é relação de equivalência se ela for reflexiva, simétrica ou transitiva. Tá? Então, a gente vai fazer aqui. Tá? Então, essa aqui é verdade, verdadeiro. A questão é verdadeiro. Agora a gente vai mostrar, né? Então, aqui vamos mostrar que A está relacionado com B é uma relação de equivalência, certo? Então, para ser relação de equivalência, tem que ser reflexiva, simétrica, transitiva. A gente pode escrever A menos B igual a 8K, né? Como, eu posso escrever isso como 8 divide A menos B. A gente pode escrever dessa forma também, tá? Agora vamos lá. Reflexiva. Vamos lá. Então, eu tenho que dizer então que A está relacionado com A para todo A pertencente aos inteiros. E o que significa relacionado com A? Então, significa que eu tenho, né, que eu vou fazer aqui nesse formato, que eu acho que fica melhor para entender. 8 tem que dividir, é como se eu chamasse o B de A. Então, 8 tem que dividir A menos A. Então, 8 divide 0. 8 divide 0? Sim, de fato. Divide, porque a gente pode escrever isso aqui como sendo, né? 0 é igual a 8 vezes K, onde esse K é pertencente ao inteiro. Tá? Então, eu posso escrever o 0 como produto de alguma coisa vezes 8. Tá? Só que essa alguma coisa obrigatoriamente vai ser 0, né? Mas aqui no caso a gente não precisa mostrar isso. Tá? Então, de fato, isso aqui é verdade. Se isso aqui é verdade, então, assim, né, A relacionado com B é reflexivo. Segunda questão. Vamos lá, então. Simetria. Se A está relacionado com B, então B tem que estar relacionado com A. Para todo A e B pertencente aos inteiros. E esse aqui é fácil de ver, né? Vamos lá. O que significa A relacionado com B? Né? A relacionado com B, a gente viu por definição que isso aqui é A menos B igual a 8K. E o que seria, vou até destacar aqui, que isso aqui é um ponto muito importante. Esse B relacionado com A seria eu ter assim, B menos A igual a 8
K, por exemplo, sei lá, K', por exemplo. Não é o mesmo K da definição. Isso aqui vai ser um outro K' que também, né, esse K' ele é inteiro. Então eu tenho que escrever isso ao contrário. Como é que eu posso fazer isso? É simples, olha. Se eu multiplico essa minha equação por menos 1, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter B menos, né? A menos B, isso é igual a menos 8 vezes K, certo? Esse menos aqui eu posso fazer a distribuição, então eu vou ficar com B menos A. E esse menos 8 aqui, esse menos eu posso botar aqui dentro. 8 vezes menos K. Isso daqui é a mesma coisa que eu dizer para vocês que B, 8 divide B menos A. Isso é verdade, tá? Então, assim, que é o que a gente queria mostrar. E quando eu escrevo isso, eu estou querendo dizer que B menos A é igual a 8 vezes menos K. Né? Então, basicamente, a gente mostrou, né, isso, e eu posso dizer que assim, A relacionado com B é simétrico. E por fim, então a gente já mostrou duas das três propriedades. A terceira é da transitividade. Transitivo. Que fala pra gente o seguinte. Se A está relacionado com B e B está relacionado com C, então A tem que estar relacionado com C. Para todo A, B e C pertencentes aos inteiros. Então, o que significa A está relacionado com B e B está relacionado com C? Então, esse primeiro aqui fala que A menos B é igual a um 8K1, por exemplo. E esse aqui diz pra gente, né, que B menos C é igual a um 8K2. Certo? Deixa eu só corrigir aqui como eu fiz 8. Então, a gente vai escrever dessa forma aqui, 8K2, certo? Onde K1 e K2 são inteiros, tá? E aí, quando ele fala que A relacionado com C, o que isso significa? Que manipulação que eu tenho que fazer entre essas duas equações aqui para chegar nisso? Isso aqui significa que A menos C é igual a 8 vezes um K duas linhas, por exemplo, onde K duas linhas é um inteiro. O que a gente fez aqui anteriormente? Eu chamei de K', então vou chamar isso aqui de K duas linhas. Então tem que aparecer isso aqui, 8 vezes alguma coisa. Como que eu faço isso? A partir dessas duas equações aqui, eu vou somá-las. Então, quando eu somo essas equações, eu vou ficar com isso aqui. Ó. Então, eu vou ter A menos B, né, mais B menos C é igual a 8K1 mais 8K2. Isso aqui eu posso simplificar. Então, eu vou ter A menos B mais B menos C. E aí, esse 8 eu coloco em evidência. Então, eu posso ficar com 8K1 mais K2. Então, esse menos B corta com esse. Então, eu tenho que A menos C igual a 8K1 mais K2. Se K1 e K2 pertencem aos inteiros, a soma dos dois também pertence. Então, isso aqui eu posso escrever como 8 divide A menos C. Certo? Então, enfim, uma forma ou outra é a mesma coisa. Então, assim a gente mostrou que assim, A relacionado com B é transitiva. Portanto, a relação A menor, perdão, A relacionado com B é de equivalência. Então é isso, pessoal. Basicamente essa é a questão bem simples, tá? Mas a questão é o tempo, tá? Então é uma questão fácil, vocês conseguem fazer de boa, só que a questão é o tempo. Vocês têm que lutar contra o tempo aí e tentar ser o mais ágil possível, tá, pessoal? Então é isso. Vamos então, né, pessoal? Última questão 6, questão bônus, questão moleza também, meio ponto assim, fácil, sabe?
Ela é parecida com a questão 3, só que ela não dá, por exemplo, quem é A, quem é B. A gente pode chamar, inclusive fica até mais fácil. Então eu vou chamar isso aqui de A e aqui eu vou chamar de B. Pra vocês verem que é a mesma coisa. Então eu tenho uma equação do tipo xa igual a B. Como que eu resolvo aqui para achar o valor de x? Eu vou ter que multiplicar o inverso da matriz A pelo lado direito aqui, desse primeiro membro e do segundo. Então, quando eu faço isso, eu vou ter x igual a b vezes a menos 1. Tá? E aí, para a gente resolver essa equação, precisa achar a matriz inversa. Tá? E aí, para achar ela, a gente vai escrever ela na forma de matriz. Então, 3 menos 2, 8 menos 4. E aqui a matriz de identidade. Lembrando, né, como a gente viu no exemplo 3, que aqui, desse lado, né, quando eu fiz as operações, tem que aparecer uma matriz de identidade e aqui aparecer a minha matriz inversa. Então, a matriz inversa é que eu quero. Tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai multiplicar essa primeira linha por 3. Por quê? Porque eu vou ter 9 aqui. E subtrair a linha de baixo. Que 9 menos 8 dá 1. Porque tendo aparecendo 1 aqui, fica mais fácil para a gente fazer as contas e é o que a gente quer. A gente quer que apareça a matriz de identidade aqui. Então, 3 vezes a linha 1 mais menos 1 a linha 2. Quando eu faço isso, eu vou ter desse lado 1 menos 2, certo? 3 menos 1. E aqui eu vou ter 8 menos 4, 0, 1. O que eu vou fazer agora? Vou aqui na linha 2 mais menos 8 vezes a linha 1. E aí, quando eu faço isso, eu vou ter aqui 1. Então, vou repetir. Menos 2, 3, menos 1. E aqui agora, né, com as operações, eu vou ter 0, 12, menos 24 e 9. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar... Como eu tenho 12 aqui, não tem como eu fazer a operação entre o 12 e o 2, né, porque não tem como você fazer esse menos esse. Por quê? Porque senão aqui vai ficar menos 1 aqui embaixo. Né, ou menos alguma coisa. Então não é o que eu quero. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar essa terceira linha por 1 sobre 12. Por quê? Porque vai aparecer 1 aqui. Fazendo isso, eu vou ficar com... Aqui, desse lado, eu vou ter 1 menos 2, 3 e menos 1. E aqui eu vou ter 0, 1, menos 2 e 3 quartos. 3 quartos, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou somar a linha 1 mais 2 vezes a linha 2. Agora sim dá para cancelar esse 2 aqui. Que aqui anteriormente não dava, né? Não dá aqui, não tem como. Não tem como eu fazer 12 mais 6 vezes isso. Por quê? Porque senão aqui esse 0 vai virar um número aqui, um outro valor. E não é o que a gente quer. Então agora sim fica mais fácil. Aí quando eu faço isso, eu vou ter 1, 0, menos 1 e meio. E aqui eu vou ter 0, 1, menos 2 e 3 quartos. Agora perceba, a gente já resolveu aqui, né? Que aqui é a identidade, tamanho 2, e aqui é justamente o que eu queria, tá? Então eu vou escrever aqui embaixo. Assim, a menos 1 é menos 1 meio, menos 1 meio, só tirar aqui, menos 1 meio, 2, né, menos 2 e 3 quartos. Beleza, a primeira parte resolvi. Agora eu vou resolver a segunda parte do problema, que é a minha equação. Então, se eu tinha xa
igual a B, eu vi que isso aqui é a mesma coisa que eu escrever x é igual a b vezes a menos 1. Agora eu vou fazer isso. Quem que é b? B, que a gente chamou, foi de menos 2, 1 e menos 1. 2, 0 e menos 3. Matriz inversa. Aqui, menos 1, meio, menos 2 e 3 quartos. Fazendo o produto entre eles, eu vou ter, né? Então, primeira linha, primeira coluna, eu vou ter 2, menos 4. Primeira linha, com a segunda coluna, eu vou ter aqui menos 2 vezes meio, que dá menos 1, mais 2 vezes 3 quartos, né? Vai dar 3 sobre 2. Aqui, primeira linha, primeira coluna, eu vou ter 1 vezes menos 1, mais 0, e a outra meio, né? Mais 0. E aqui agora eu vou ter primeira linha com a primeira coluna, ou terceira linha com a primeira coluna, eu vou ter 1 mais 6. E a outra eu vou ter, então, menos meio, menos 9 quartos. E aí, resolvendo isso, eu vou ter menos 2, menos 1, 7, meio, 1 sobre 2, meio e menos 11 sobre 4. Portanto, esse é o meu valor de x. Tá? Observe que, e uma coisa aqui que a gente tem que ficar muito atento é o tamanho da matriz. A minha matriz B, ela vai ter tamanho 3 por 2. A minha matriz inversa, ela vai ter tamanho 2 por 2, certo? Os termos aqui são iguais, então a minha matriz resultante entre elas vai ser um produto de tamanho 3 por 2, ou seja, 3 linhas, 2 colunas. É o que a gente fez aqui. Então, ficar atento também ao tamanho da matriz. Então, basicamente é isso. Questão 6, bem simples, tá? Recomendo agora vocês treinarem bastante, tá? Exercício, tá? Dá uma olhadinha nas notas de aula dela lá no Moodle, tá? E qualquer dúvida aí, a monitoria tá aí para isso, tá? Para ajudar vocês. Obrigado, gente.